A primeira é aprender e ensinar a Bíblia. Vocês veem isso aqui, certo? Na IPP. A segunda coisa é estar junto, que a gente vai chamar de comunhão. Isso, exatamente. É junto, se reunir aos domingos, fora dela. Eu pensei que igreja era um lugar. Era o lugar. Isso, e é isso que eu vou falar no sermão hoje. Exatamente. Uma das coisas vai ser exatamente sobre isso que você está falando, que a igreja não é mais, quando a gente fala de templo, né? Não é mais um lugar específico, mas aonde nós nos reunimos. Essa é uma das coisas. A terceira coisa é o que a gente faz aqui também. A gente adora a Deus, certo? A gente canta, ouve a palavra. E, por último, a gente vai chamar de serviço. Ou seja, uma vez que a gente aprende a palavra de Deus, que a gente está junto, tem comunhão, que a gente também adora a Deus, a gente naturalmente vai servir. E quando eu falo de servir, é você, com aquilo que você tem, ir lá e ajudar seu irmão, certo? Então, essas coisas, essas 4 coisas, eu sei que você quer bastante coisa, mas é o que eu vou falar para os adultos aqui. Essas 4 coisas são características, são coisas que a gente tem que ver não só aqui nessa igreja, na IPP, principalmente, mas mesmo para quando a gente for em outras igrejas, são coisas importantes que vai fazer a gente lembrar do quê? Da nossa igreja, hoje da IPP. Então, é quase como, sabe quando você, que nem eu falei, quando você vai comer em algum lugar específico, ou seja, por exemplo, tem um lanchinho de outra igreja, e aí você lembra do lanchinho da IPP? É assim, então essas coisas a gente tem que guardar no coração para sempre se lembrar, porque são coisas importantes e que a gente tem que lembrar mesmo constantemente e de saber que é algo que a gente tem na IPP. O quê? Cada dia Tem que ter esse salgadinho. um lugar, só que depois eu vou para outro lugar. Só que eu como coisa diferente. Pois é, e aí quando você for para outro lugar, e aí até ver outras igrejas, o que eu vou falar justamente produto é para aqueles, o que a gente tem que ver, o que tem que ter em comum, o que a gente tem que fazer, a gente se lembrar da IPP e de algo que toda igreja tem que ter. Então, quais são as 4 coisas? É bastante, mas vocês querem recapitular? Quer falar? Palavra, a Bíblia, certo? Comunhão, quer estar junto. O que mais? Adorar a Deus e servir. Serviço. Tá? A gente vai recapitular isso depois com vocês, mas é isso que eu vou falar para os adultos. Tá bom? Alguém quer orar? Alguém pode orar? Você pode orar? A Raquelzinha vai orar porque ela levantou a mão primeiro e ela vai orar ao Papai do Céu, agradecendo a oportunidade que a gente tem de ouvir a palavra de Deus. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada que a gente está com o Senhor a cada domingo. A gente pode vir aqui adorar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ir lá, Deus abençoe. Antes você fala depois. Pode? Hã? Tem 18 anos. Não, eu tenho mais 10 anos. 10 anos. Aí você foi gentil, você me deu 10 a menos. Valeu. E bom, como eu falei aqui, tanto chá quanto a pipoca foram coisas que sempre me lembravam da igreja de quando eu era pequeno. E essas, é claro, né, como nós vamos falar aqui, não se trata só de comida, é muito mais do que isso. E uma das coisas que sempre me impressionou, não que me impressionou a partir de um determinado momento, foi conforme eu fui amadurecendo e tendo mais tempo de igreja mesmo e convivendo com diferentes irmãos de diferentes locais.
e vendo diversas igrejas, é que tinha sempre algo dessas igrejas que a tornavam tinha uma certa unidade, deixava algo em comum entre elas. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro até de uma vez quando eu fui viajar com a Maria Vitória, e nessa viagem nós fomos a um culto pela manhã, no domingo, e aí o culto, se eu não me engano, acho que era umas 10 horas da manhã, e nós chegamos no lugar lá 1 hora antes. E era um culto, esse primeiro da manhã era em inglês e o segundo era em espanhol. E o que mais me chamou a atenção foi justamente que no primeiro culto, que era no mesmo local, depois a gente descobriu que eram igrejas que dividiam o local, e hoje em dia tem muito disso, né? Que por mais que fossem igrejas diferentes, de contextos diferentes, com pessoas totalmente diferentes que eu conheci lá, eu consegui ver o ensino da palavra, eu consegui ver a adoração, a comunhão que eles tinham, e até o serviço mesmo, quando nos receberam. Então, são características, né, essas coisas que tanto eu e a Vita vimos lá naquelas igrejas, que eu entendo que são bíblicas, claro, e que nós temos que ver não só na IPP, mas exatamente na Igreja de Cristo. E o texto em que vai falar exatamente sobre isso é o texto de Atos, no capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 2. Eu vou ler aqui dos versículos 42 a 47. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai amado, gratidamos, ó Deus, pela Tua palavra que é exposta aqui hoje, e dá ao Senhor que, a despeito das limitações do Teu pregador, ele assim seja fiel e que somente aquilo que for Teu, ó Deus, encontre morada em nosso coração. Em nome do Teu Filho, no nome do nosso Senhor Jesus, que te peço. Amém, Senhor. E bom, quando a gente olha aqui para Atos capítulo 2, os versículos 42 a 47, uma das coisas que vale a pena ter em mente é justamente que, muito antes, ali em Mateus 28, o próprio Jesus, falando para os apóstolos, disse que a igreja dele iria se espalhar, e assim, eles seriam assim testemunhas. E esse trecho do qual nós temos aqui pela manhã, ele vem logo depois de uma pregação de Pedro, e aí é Pentecostes. Então, pensa o seguinte, são 120 pessoas ali que tinham no começo da pregação de Pedro, e vieram pessoas de vários lugares, e 3.000 pessoas são convertidas. E a partir dessas 3.000 pessoas que são convertidas, nós temos uma série de demandas agora, dificuldades que a igreja, essa nova igreja que nasce ali em Jerusalém, ela tem que lidar. E antes até mesmo de discutirmos quais são essas características que são importantes, uma das perguntas que a gente tem que ter em mente é, quando a gente olha para a Igreja Presbiteriana Paulistana, e não precisa, se você quiser, você pode até pensar, quando eu penso na Igreja de Cristo, quais são as características que eu tenho que ter em mente que de fato torna aquilo uma igreja, que a igreja ela tem que ter? Ou uma outra pergunta que nós poderíamos fazer é exatamente aquela que o reverendo Davi, ele sempre fala para a gente, o que Deus quer de mim? E aí, por tabela, a gente pode perguntar, né? O que Deus quer da Igreja Presbiteriana Paulistana? E a primeira coisa que a gente consegue
vê olhando aqui para o texto é exatamente essa perseverança. E a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a palavra perseverança, ela vai ser exatamente, ela está trazendo a ideia de algo que persiste, ou seja, algo que acontece de maneira contínua. Então, o que essa igreja de Jerusalém, com os seus 3.000 convertidos, ela fazia? Ela continuamente, então, perseverava na doutrina dos apóstolos. E para nós falarmos de quais características são importantes para a Igreja Presbiteriana Paulistana, do quais elas devem ter, olha só o seu programa de culto. Se você olhar a parte de trás dele, os elementos do qual a gente consegue ver aqui em Atos, está aí no seu programa de culto. A Igreja Presbiteriana, a parte de trás aqui. A Igreja Presbiteriana Paulistana o que ela é? Uma aliança de pessoas salvas em Cristo. Sob o seu senhorio, ok? E recebe e promove, então, instrução da Bíblia, comunhão do Senhor e do seu povo, adoração de Deus e realização do seu serviço. Então, é algo, inclusive, que a gente vai ver, o próprio reverendo Vadislau ele vai falar isso no livro dele, do Sal da Terra em Terras de Brasis, vai falar mais sobre essas 4 características, mas o ponto aqui é que a primeira característica que a gente deve ver na Igreja de Cristo, ou na Igreja Presbiteriana Paulistana, é justamente a instrução. Então, a Igreja de Jerusalém, e quando eu falo instrução aqui, eu estou pensando na doutrina, tá? É um sinônimo de doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e como eu falei aqui, a reunião era uma reunião que acontecia na igreja e que ia muito além de um mero clube, ia muito além de algo de gostar de coisas em comum, ia muito além de gostar da mesma comida, enfim, de questões quaisquer que fossem subjetivas. Então, o que nós temos que ter em mente é que quando nós falamos da doutrina dos apóstolos, né, que está aí no versículo 42, é exatamente aquele ensino que foi passado por Jesus e que agora era passado pelos apóstolos. Tá? Aquilo que eles estavam ensinando desde que Jesus, então, havia ascendido aos céus. E o interessante é que quando a gente fala sobre doutrina em determinados contextos, isso causa um susto, assim, ou até alguma aversão em algumas pessoas. Eu me lembro até antes de sair do curso, de desistir do curso de engenharia e ir para filosofia, e aí eu fiz isso justamente porque, na época, eu já sabia que eu queria ir para o seminário e tal, e era um amigo muito querido meu da engenharia, ele sentou assim comigo, eu fui contar a novidade para ele, que eu queria servir na igreja, que eu queria ser pastor. Ele olhou para mim e falou: Daniel, muito legal isso aí, assim, de igreja, né? De você falar que você quer servir, mas eu até entendo essa coisa de igreja, mas eu prefiro mesmo pensar com a minha própria cabeça. Eu olhei assim para ele e falei: é claro que esse tipo de afirmação é um tipo de afirmação absurda, porque você basicamente, o que você vai fazer? Ou você vai pensar segundo aquilo que Deus pensa, segundo a palavra dele, ou você vai pensar segundo o que qualquer outra determinada pessoa pensa. Então, a palavra doutrina, ela tem exatamente essa conotação negativa, infelizmente, em muitos meios. Então, doutrina ela é vista como algo ruim, ela é vista muitas vezes como algum tipo de alienação, mas o que a gente aprende aqui com a palavra, aqui em Atos, no versículo 42, é justamente o contrário. A gente está vendo que a doutrina, e essa doutrina dos apóstolos, ela faz parte da vida da igreja. E mesmo aquelas pessoas que falam assim: eu não gosto de teologia, eu não quero saber de teologia, se você fazer a seguinte pergunta assim para ela: quem é Deus para você? Se você perguntar: como que você acha que Deus age? Ele interfere no mundo que você vive, não interfere? Como que você acha que as características desse Deus que você acredita, eles se refletem em nós? Né? Quais são os atributos comunicáveis? Quais são aqueles atributos que Deus ele não comunica, ou seja, aqueles atributos que só pertencem a Deus? Ou seja, mesmo aquela pessoa que vai virar para você e falar: eu não quero saber de teologia, eu não gosto, ela vai ter esse entendimento
ainda que não de maneira tão clara, mas ela vai conseguir enunciar da maneira dela, no que ela acredita. E o que é interessante aqui, que é exatamente o que o reverendo Davi falou no começo do culto, é que a partir disso, a partir do ensino, a gente reconhece que a mesma igreja que nós temos aqui em Jerusalém, nós temos também aqui hoje adorando a Deus. É a mesma igreja. Porque a base do ensino é a mesma, a doutrina é a mesma, ou seja, a gente fala sobre nosso Senhor Jesus, a gente fala que Ele fez uma aliança conosco, a gente fala sobre a morte de Jesus, a ressurreição dEle, a reconciliação dEle, que Ele fez da gente para com Deus, nos tornando assim amigos novamente de Deus. Então são coisas que são base da doutrina dos apóstolos. Então assim, imagina só se isso não existisse, se isso não fosse importante, o ensino. Imagine se, igual o presbítero Everton falou no domingo passado, se a gente chegasse aqui no domingo na igreja, e aí você tem um entendimento a respeito do que é adorar a Deus, de como você tem que orar, de como você vai até, qual vai ser a ordem do culto. Então assim, se cada um tiver um entendimento a respeito do que for Deus, e de como deve ser o nosso culto, como é que seria? Seria, claro, certamente uma bagunça, né? Não teria o quê? Uma unidade. E é o ensino que vai dar essa unidade de pensamento para a gente. É esse ensino, esse nosso compromisso de coração, de seguir com aquilo que é ensinado desde o primeiro século da igreja. Então, faz todo sentido a gente buscar, por meio da palavra, quem Deus é. E na nossa caminhada cristã, não tem assim um intensivão, eu vou passar a semana, aqui eu já vou sair sabendo de tudo que eu preciso, ou melhor, de tudo que você precisa, você vai sair sabendo, dependendo do que for, mas sair sabendo assim, sabendo exaustivamente tudo a respeito de Deus. Até porque isso não tem como, né? A gente não consegue conhecer exaustivamente o nosso Deus, mas a gente consegue conhecer o quê? E quando eu falo exaustivamente nos mínimos detalhes. Isso aí não tem como, mas o que a gente consegue conhecer a respeito de Deus por meio do ensino é o quê? Verdadeiramente, nós conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, porque Ele se comunica verdadeiramente por meio da palavra. E aí a gente tem a graça de Deus, justamente dos pastores que nós temos, o reverendo Watzlau, o reverendo Davi, o reverendo Eber, que nos ensinam de maneira verdadeira quem Deus é. Então, como eu falei, para que a gente, então, persevere nesse ensino, na doutrina dos apóstolos, além, claro, desse compromisso básico de coração, ou melhor, a gente tem que ter esse compromisso básico de coração com a palavra. E eu lembro, e uma das coisas que me marcou muito, foi antes de ser enviado para o seminário, para estudar, eu tive que passar pelo conselho da igreja. E passando na reunião do conselho, uma das coisas que quando mais eu fiquei assustado mesmo, fiquei com medo, foi quando o reverendo Watzlau, ele estava assim, foi bem aqui, ele estava assim sentado, ele apoia assim na bengala, ele olhou bem firme para mim, um cara bem brava, esperou assim uns 3 segundos e perguntou assim para mim: você lê a Bíblia todos os dias? Aí eu falei... E desde ali, desde aquele momento, eu percebi então que, é claro, aquilo era importante para ser encaminhado para o seminário, porque eu quero servir como pastor, mas antes até mesmo disso... Eu desliguei aqui, voltou? Voltou? Se trata exatamente da minha vida com Deus. Se trata da minha vida como cristão, como crente. Fala, olha, então assim, entendi, eu tenho que ansiar pela palavra. Eu tenho que querer tanto ler a palavra, igual quando eu vejo aquela pipoca e o chamate docinho, e eu já sei que eu vou querer pelo menos experimentar. Então, e é claro, aquilo que a gente não consegue também, daquilo que eu não consigo, daquilo que nós não conseguimos entender da Bíblia, primeiro, o Espírito Santo esclarece no seu devido tempo, isso a palavra deixa bem clara. E não só isso, como eu já falei, ele nos dá o quê? Pastores, que nos ensinam e a deixam mais clara para nós. Então, essa instrução apostólica, né, essa doutrina dos apóstolos,
é a primeira característica da igreja, que a igreja ela deve ter, exatamente. Então, e a gente tem que olhar como o ensino da igreja, isso é muito importante. Só que, no contexto aqui de Atos, esse ensino ele era marcado por algo diferente, ele era marcado por algo, como você pode ver no versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Então, os apóstolos, o que eles faziam? Esses sinais, eram sinais e esses prodígios são milagres, eram milagres que eles faziam, e justamente por causa disso, o que havia? Em cada alma havia temor. Ou seja, as pessoas naquele contexto, vendo tudo aquilo acontecer, ficavam o quê? Literalmente apavoradas. E apavoradas justamente porque se tratava do quê? Do poder de Deus sendo demonstrado ali. E a gente vai ver isso ao longo do próprio livro de Atos. Nós vamos ver, por exemplo, se não me engano, o apóstolo Pedro, que cura um mendigo saindo da igreja, que estava pedindo esmola, um lenço de um apóstolo que cura. Então, assim, são coisas que, obviamente, não apontam para os apóstolos em si, mas justamente para esse poder de Deus. E aí, talvez você possa se perguntar, se esses sinais que eram feitos, esses sinais e prodígios que eram feitos ali no contexto de Atos, na igreja de Atos, na igreja de Jerusalém, eles autorizavam o ensino dos apóstolos, por que, como eu como pregador, ou outros pastores, eles não saem curando as pessoas por aí? Porque exatamente nesse contexto, que é em Atos aqui no capítulo 2, é o começo da expansão do reino. Então, essas coisas estão acontecendo, como eu falei, para apontar para essa expansão do reino de Cristo, e começa com o próprio Cristo, né? Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. E é claro que, apesar de estar restringido aqui a esse contexto, isso não significa que Deus não cure ainda. Deus cura e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quiser. Isso a gente não precisa nem discutir. Então, vale lembrar, então, que só ainda a respeito desse assunto, que o mesmo apóstolo que curou pessoas com a sua sombra, o apóstolo Paulo, pediu o quê a Timóteo? Pediu a Timóteo que tomasse um vinho exatamente, para melhorar do estômago, né? Porque eles sabiam que o poder de Deus não pertencia a eles. Então, essa perseverança no ensino, esse amor por ensinar e aprender, é a primeira característica que a gente deve reconhecer na vida da igreja. A segunda é justamente a comunhão. E a comunhão é um termo, inclusive, que a gente vai encontrar na literatura da época, grego-romana, a ponto de expressar um compromisso íntimo e característico de um casamento. Só que, aqui no contexto bíblico, ela vai apresentar exatamente um significado de... É um lugar comum. Né? Então, a igreja de Jerusalém, ela perseverava, como está no versículo 42, então perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino, e perseveravam na comunhão. E o que significa isso? Significa que a comunhão era exatamente esse relacionamento que faziam desses irmãos serem ali uma igreja. Então, eles tinham tudo em comum, a ponto do quê? Como está no versículo 44 e 45, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e tendo tudo em comum, o que eles faziam? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E esse, inclusive, o texto de Atos aqui, e esse trecho do qual estou falando é, inclusive, um resumo, né, da vida da igreja, é um trecho, tanto esse quanto do capítulo 4, muito usado por algumas pessoas, erroneamente, para justificar algum certo tipo de redistribuição de riqueza, e até mesmo de justificar o comunismo. Então, por exemplo, se você for no... isso de tudo que eu estou falando, isso é menos importante, mas só para vocês saberem. Se vocês olharem o livro, por exemplo, do Engels, né, que é o Cristianismo Primitivo, ele vai falar assim, os cristãos eram bons comunistas. E aí ele vai citar Atos, capítulo 4. É um absurdo, porque
Não tem nada a ver. Isso... E por quê? Porque justamente a partilha de bens que acontecem aqui, e aí volta ao que é importante, né? Ela não era obrigatória, ela era dada pelo desejo do próprio irmão de vender dos bens dele, por algum motivo ele tinha mais e vendia e aí ele dava, mas ninguém era obrigado a fazer esse tipo de coisa. E para que isso fique ainda mais claro, basta lembrar das palavras do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, se você quiser abrir, dos versículos 12 a 15. O apóstolo Paulo diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não é, para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco, né, não teve falta. Ou seja, se existe uma disposição, o que esse texto está falando, de nós em dar algo a alguém, ela tem que ser segundo aquilo que Deus te dá, é segundo aquilo que você tem, não segundo aquilo que você não tem. E não se trata, então, de tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos, ou seja, só porque a pessoa tem um determinado tipo de recurso a mais, ela vai ter que obrigatoriamente ter que dar. Não é necessariamente assim, mas exatamente para suprir a falta daqueles que precisam. E aí o apóstolo Paulo aqui, né, no finalzinho desse texto, ele está citando exatamente o Antigo Testamento, né, que aquela pessoa que muito colheu, não teve demais. E o que pouco teve, não teve falta. Então, vale até mesmo lembrar, por exemplo, que é o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles morreram. Né? Mas por quê? Porque eles não deram tudo o que tinham? Não, eles morreram justamente porque eles mentiram. Então, havia então um compromisso de amor, de auxílio mútuo, a ponto dessas propriedades que tinham ali daquela igreja em Jerusalém, das pessoas que participavam da igreja de Jerusalém, venderem e ali dividirem para aqueles que mais necessitavam. E aqui cabe ter uma pergunta em mente. A pergunta é: como então a gente faz para ter comunhão? Se essa é uma das características que a igreja ela deve ter, como que a gente faz? E olha só, tudo bem, a gente está em menor número aqui, lá eram 3.000, mas ainda assim, se a gente olhar aqui para a IPP, são pessoas de contextos diferentes, lugares diferentes, demandas diferentes, idades diferentes, a gente é bem diferente em várias coisas. Como que a gente faz para ter comunhão? E a resposta eu acho que é mais simples. Eu tenho percebido que tanto eu quanto vocês, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos conhecer de maneira intencional os nossos irmãos. E eu sei, igual o reverendo Václav fala, né? Gente dói. E dói mesmo, né? Pisa no calo do meu pé, para você ver. Não. Só que... E aí até o reverendo Václav também fala, né? Deus ele fez o quê? Ele não fez a gente com os olhos para dentro e nem com os braços para dentro, né? Ele fez para a gente olhar para fora e com os braços para fora, justamente para que a gente tenha essa comunhão. Então, para que a gente possa viver essa vida de comunhão, a gente precisa o quê? Como eu falei, se conhecer mais intencionalmente. A gente precisa saber mais um dos outros. Nós precisamos nos encontrar mais, ligar mais para uns para os outros. E até para que, nesse convívio, nessa comunhão, naturalmente a gente saiba o quê? Quais são as necessidades dos nossos irmãos. E aí a gente pode até pensar, poxa, eu não quero incomodar, acho que não vou ligar não. E, olha, vai incomodar mesmo, então é para incomodar. Então, essa é a segunda característica que a gente deve, então, reconhecer na vida de uma igreja, que é a comunhão. A terceira característica da igreja, que a igreja deve ter, a igreja de Cristo, é exatamente a adoração. E quando a gente fala de adoração, é exatamente aqui. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensino, perseveravam na comunhão e no partir do pão
e nas orações. Então, esse partir do pão, do qual o Lucas está falando, ele só aparece 2 vezes. E a primeira, exatamente, aparece 2 vezes, escrita pelo autor Lucas, né? Que é do Evangelho de Lucas, e aqui, que é Atos. E esse partir do pão é uma expressão que vai aparecer exatamente quando Jesus faz isso ali no Evangelho, no Evangelho de Lucas, que é aquele momento da ceia. Então, havia um compromisso da igreja de adoração, compromisso com os sacramentos da igreja. E aí, até mesmo no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A gente consegue ver que existe um compromisso de adoração desses cristãos. E vale aqui só lembrar que o templo, né, o perseverar unânimes no templo, tem a ver até com o que o Henrique falou no começo, não é mais, a necessidade de adorar agora não se dá exatamente num lugar, né? Ou seja, o templo aqui do qual essa igreja de Jerusalém ela ia, era de fato o templo dos judeus, né? E era um lugar que era mais de evangelização do que de adoração. Por quê? Como eu falei, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, não há mais templo para adoração. O próprio Jesus disse que faria o quê? Que destruiria o templo e que reconstruiria ele depois de 3 dias. Isso, exatamente, se referia à sua morte e à sua ressurreição. Então, é por isso que a gente pode estar aqui no hotel. Nós podemos estar aqui num hotel adorando a Deus, ou em qualquer outro lugar. Porque onde o povo de Deus está reunido, lá se Deus se faz presente e ele é adorado. Então, e esse partir do pão, do qual nós vemos aqui no versículo 46 também, nós vemos que ela se dava justamente porque não havia, imagina, são 3.000 pessoas. Ela não se dava num lugar, não tinha um lugar de culto tão grande, então eles tinham que se reunir em casas. E aí logo depois, e o reverendo Davi falou isso no começo do culto, foi que viria a perseguição, né? E com isso depois a própria igreja ela vai se dispersar e vai se espalhar pelo mundo, e se dispersando, até mesmo no começo ela vai ter que se encontrar em lugares escondidos. E, além disso, a igreja ela também é chamada para ter essa vida de oração. A vida de oração ela faz parte de todo crente. Nós precisamos fazer isso todos os dias. De fato estar comprometido com a oração. E isso é tão caro para nós, a ponto de nós vemos, por exemplo, no Salmo 51, Davi fala o quê? Isso é bem conhecido, né? Que enquanto ele se calava, os ossos dele envelheciam. É claro que ali era um aspecto da confissão de pecados do próprio Davi, mas ainda assim. Logo, então, a adoração na igreja, ela é sempre uma expressão de amor, sempre uma expressão da gratidão e da profundidade do nosso pecado e da admiração em observar a santidade de Deus. Então, nós temos a 4ª e a última característica que a gente deve reconhecer na vida de uma igreja, que é exatamente o serviço. Olha só, então, no versículo 46, como eu já expliquei, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora, louvando a Deus, adorando, e contando com a simpatia de todo o povo. A gente tem que se perguntar até mesmo antes, o que é o serviço, né, que a igreja deve ter. Então, o serviço é exatamente isso que, de certa maneira, a igreja aqui de Jerusalém fez, que você coloca os seus recursos, os seus dons, os seus talentos para trabalhar em função dos seus irmãos e também, ou seja, da comunidade cristã interna e também da comunidade não cristã. Isso é serviço. Então, um bom crente, o que ele faz? Ele serve bem aos irmãos e, de certa maneira, no seu trabalho, o mundo. E aí, talvez você possa até se perguntar, olhando para esse versículo, do porquê que aqueles cristãos, eles contavam com a graça de todos. Como que isso pode acontecer? Porque pense o seguinte, se o que a gente fala aqui, da palavra de Deus, ou melhor, se o próprio apóstolo Paulo fala que a pregação da cruz ela é o quê? Ela é loucura.
Se a mensagem do Evangelho, a comunhão cristã e o ensino que a gente dá e recebe é sempre, de certa maneira, ofensiva ao mundo, como que eles encontraram favor aqui? E o favor aqui é literalmente a palavra graça. É porque nesse serviço entre os próprios irmãos e aqueles que estão de fora da comunidade da fé, é justamente o único ponto em que a igreja, de certa maneira, consegue cair numa simpatia com relação com aqueles que estão de fora. Essa é a única parte que, de fato, o mundo vê e reconhece, ou seja, quando a igreja serve. Então, é como diz no Evangelho de João, lá no capítulo 13, fala assim: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Então, o serviço é exatamente essa expressão de amor e nós somos o quê? Reconhecidos por esse serviço. O serviço é o nosso cartão de visitas da igreja. E é como o reverendo Vadislau ele fala no finalzinho do livro dele, do Sal da Terra em Terras de Brasis. A igreja tem os pés à mostra. Se são feios ou bonitos, decidem os que ouvem as coisas boas. Então, uma igreja bem discipulada, bem alicerçada na doutrina da palavra, é onde nós, os crentes, aprendem a viver na comunhão, provocando assim o quê? Um espírito de adoração. E esse espírito de adoração constante faz o quê? Que nós possamos assim servir juntos uns aos outros. E também hoje fora. E com isso a igreja cresce naturalmente. Como está no versículo 47, no finalzinho, a segunda parte. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E a ideia aqui é exatamente como se Deus ele acrescentasse, sem parar, as pessoas à comunidade da fé. E essas pessoas, então, não paravam de vir e crescer. E se a gente mesmo parar para pensar, quantas pessoas não vieram a Cristo antes de nós, até hoje? Quantas ainda não virão? Então, o que isso mostra para a gente é exatamente que a gente não precisa se utilizar de nenhum método mirabolante para trazer as pessoas à igreja, simplesmente porque é Deus quem salva e é Deus quem traz as pessoas. Claro, por meio da pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir. E quando nós olhamos, então, a Igreja Presbiteriana Paulistana, mais uma vez, a pergunta que a gente tem que fazer, porque com a correria da vida, o trabalho, as preocupações, a gente pode acabar esquecendo. Isso é algo que faz parte, é essencial que nós como igreja tenhamos. São aquelas coisas, enfim, essas características são as coisas sem a qual a gente não pode perder nunca de vista. Então, é como está aqui no programa de culto, é a instrução da Bíblia, é a comunhão do Senhor, é a adoração de Deus e é exatamente a realização do seu serviço. São essas coisas que devem ser, então, uma constante na nossa vida. E o texto bíblico, o texto de Atos, ele vai deixar claro quais são essas características que a gente tem que ter na igreja de Cristo, apontando exatamente para nós e o que de fato importa de vivermos. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Para aqueles que conhecem e convivem com Daniel, sabem a razão do porquê uma pipoca e um chazinho são tão marcantes da vida dele. Ele gosta bastante. Nos coloquemos de pé para responder a palavra aqui, vida. Venho a ti, Senhor, honrar-te e adorar-te, por quem tu és e pelo teu amor. Era impuro, indigno, mas
em Jesus lavado.